hoje, como eu havia prometido, o nosso Momento Saúde com a nossa Nutri Thaís Vilauta para falar sobre a saúde do nosso intestino. Quão é importante a gente cuidar e pensar sobre a nossa saúde do intestino, toda a nossa alimentação e sobre a aparência das nossas fezes. A gente fala sobre isso hoje, tá bom? Thaís Vilauta, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia! Que saudade! Saudade também de você. Como foi o Dia dos Namorados, Thaís? Ai, foi ótimo. Foi? Eu fiz um jantarzinho em casa. Ai, que delícia! Foi bem tranquilo. Trabalhei também, foi correria, né? Correria, final E de aí, semana. Seu evento em foi São o José evento. foi um sucesso, Foi né? um sucesso, graças a Deus. Parabéns, foi, assim, Thaís. muito bom. Parabéns. E aí, ontem foi Dia dos Namorados, mas hoje é Dia de Santo Antônio. Hoje é Aí dia eu de brinquei Santo com a Antônio. Jéssica, quando ela entrou aqui, eu falei, Jéssica, fala a verdade, você já rezou pra Santo Antônio? E aí eu falo pra você, Thaís Vilauta. Eu já, nossa, Já deixou gente, o Santo sabe aquela Antônio de já cabeça de pra... ponta cabeça? Já fiz isso, amiga. Não que... Já fiz 300 Não que a gente Santo precisasse, Antônio. né? É só seguir as tradições. Eu sou uma pessoa extremamente, né, conservadora. Eu ligo muito pra essa coisa de tradição religiosa. É, eu também. Né? Eu já fiz a trezena do Santo Antônio. Mentira, já, a trezena é uma novena 13 vezes? É, 13 vezes. Meu Deus do céu, amiga do céu. Mas o bom é que deu certo. Deu certo, olha. Para as pessoas que estão aí em busca da sua cara metade, da tampa da panela, aquela coisa toda que a gente já sabe. Gente, aproveita hoje que é dia de Santo Antônio, dá uma conversada com ele, né? Conversa com ele. Não precisa judiar de Santo Antônio, né? Igual a gente colocar de cabeça para baixo. Eu já coloquei o nome do Patrick passada no mel, embrulhei o Santo Antônio, coloquei ele dentro do freezer. Já fiz isso, gente. Mas deu certo, viu? Deu certo, é verdade. Eu também fiz a trezena, ó. Agora eu falei pra Jéssica, Santo Antônio vocês não podem comprar, vocês têm que ganhar o Santo Antônio, né, Thaís? Isso, tem que ganhar, tem até o pãozinho dele do... Inclusive aqui na região tem missa de Santo Antônio tem. E a distribuição do pão bento, né? do pãozinho de Santo Antônio. Aí você vai lá, você come o pãozinho, pensa na pessoa que você gosta, já guarda o outro pedacinho. É mesmo? Eu costumava pegar esse pão e colocar no arroz. Eu também coloco. Me falaram que é pra fartura, né? Isso, fartura em casa. Eu também coloco, sim. A gente tem o hábito de colocar lá em casa. O bom é que a gente dá dicas nutricional e simpatias, viu, gente? Começamos bem a nossa terça, né, Thaís? O meu marido que fala assim, você fez trezena do Santo Antônio e depois falou que você não queria casar. É mesmo. Ô, Thaís, semana passada a gente saiu falando que você voltaria para falar sobre o nosso intestino. Isso. E sobre as fezes. É um assunto que as pessoas costumam não falar muito. E eu acho até que as pessoas não costumam olhar para suas fezes. Mas ela diz muito sobre você e sobre a sua saúde, não é isso? Exatamente. Vamos começar falando do intestino? Vamos. Essa semana eu vi um vídeo da Preta Gil falando que ela... muitas vezes ignorou alguns sinais que o corpo dela dava. Ela está hoje num tratamento contra o câncer de intestino. Inclusive, esse final de semana ela teve na Basílica, em Aparecida, para agradecer, né, pelo livramento, porque ela está no finalzinho do tratamento já. Ai, que bom, né? E a gente sabe que o câncer de intestino é uma doença muito grave. E a gente percebe, eu não sei se você tem essa sensação, muitos casos vêm aumentando em pessoas jovens, né? E aí a Preta falou que o intestino dela era muito preso, que ela ficava semanas, meses sem ir ao banheiro, mas que ela achava que estava tudo bem. E eu confesso para vocês que com o desabafo dela, eu também já me vi nesse lugar. Que tipo, tá tudo bem. Porque eu tenho o hábito de ir ao banheiro e tomar banho. Então, às vezes você tá numa viagem, tá de férias, às vezes o não ir ao banheiro, pra gente é até mais fácil. Mas não é o mais saudável, né? Não. E às vezes também, às vezes as pessoas acham que tá com o intestino preso e nem sempre, às vezes ela tá segurando essas fezes pra não ir no banheiro. E cada vez que você segura, né, sente a vontade, aí você não quer ir, eu não gosto de ir no banheiro em público, Já ou não gosto de algum isso. lugar, aí vai ressecando, porque o que acontece? O intestino vai absorvendo a água, daí vai ficando mais difícil pra ir no banheiro. Já fiz isso. Vamos começar falando de intestino preso, então, né? O que a nossa alimentação e o nosso intestino têm em comum, Thaís? Nosso intestino é o famoso nosso segundo cérebro, ele metaboliza toda a parte de absorção dos nutrientes, é feito no nosso intestino, né? O intestino preso, aquelas fezes de cabritinho, né, que a gente fala, bem ressecada, ela pode ser por falta de água, sim. As pessoas que não têm o hábito de consumir água, não consumir frutas, legumes, fibras, né? Porque as fibras solúveis, aquelas fibras que são dissolvíveis em água, né, que ajudam
tanto na saciedade, pra gente ficar sem sentir fome toda hora, e também no funcionamento do intestino a gente consegue com as frutas, com os farelos, né? Farelo de aveia, com os vegetais, tanto os cozidos quanto as folhas. Tudo isso vai ajudar o nosso trânsito intestinal. Porque não adianta também, algumas pessoas às vezes compram aquelas fibras em pó, né? E consome, eu tô com o intestino preso, eu vou tomar esse suplemento, essa fibra, e não toma água. Aí, de vez de melhorar, piora, porque daí vai travar o intestino. Entendi. Ou as Até pessoas... porque a composição das fezes é água, né? É a água. Ela tem essa parte dessa composição. A gente tem que tomar cuidado também, não só com a alimentação, mas com uns medicamentos que são opioides, que seriam aqueles analgésicos. Sabe aquelas pessoas que têm dor crônica, que faz uso de medicamento? Esses medicamentos, eles tendem a prender o intestino. É mesmo? Isso. Então, essas pessoas têm que tomar mais água ainda. Entendi. Tem que se preocupar com a alimentação, porque aí, às vezes, a pessoa fala assim, é só alimentação? Nossa, mas eu tô comendo tudo certinho. E usa muito analgésico. O analgésico acaba fazendo com que as fezes ficam muito mais firmes, né? Ou também o consumo excessivo de leite e derivados. É mesmo? E atrapalha. Atrapalha também os leites e derivados. O trigo, consumo muito de trigo. A farinha branca. A farinha, né? Aí acontece que a pessoa fala assim, mas no meu caso, eu tenho diarreia, né? Com o consumo do leite. Aí você tem uma intolerância a esse leite. Porque ela dá os dois extremos. Por ser um alimento mais inflamatório, porque tudo que é industrializado, gente, é mais inflamatório, é mais difícil a absorção desse alimento. Então, o que acontece? Aí ele pode tanto acabar ressecando, né, essas fezes, que acaba dando uma fissura, acaba dando uma hemorroida. Aí, às vezes, a pessoa não percebe, vai se limpar e olha, tá sangrando, acha, nossa, meu Deus, eu tô com fezes, tô com sangue nas minhas fezes. E nem sempre é por conta desse ressecamento. E cada vez mais o ressecamento, menor absorção, né, dos nutrientes desse alimento, porque fica ali parado. Entendi. E a pessoa fica irritada, a pessoa fica estressada e ela sente dor na barriga. Thaís, eu sempre achei que a absorção dos nutrientes acontecesse não no intestino, no estômago. E não é. Não, é no intestino grosso. A gente tem a absorção dos alimentos no nosso intestino grosso. Entendi. Aquelas vitaminas e minerais que a gente precisa para unha, pele, cabelo, funcionamento dos órgãos, então é tudo no intestino. Aí a pessoa, por exemplo, também que tem muita diarreia, que às vezes acha normal porque ela se sente mais magra. Magra. Né? Todo mundo que tem diarreia fala assim, ai, mas eu me sinto bem, não quero parar minha diarreia, né? E aí eu te pergunto, fala assim, quando você tem um animalzinho de estimação, que ou ele tá com o intestino preso, não consegue fazer o cocôzinho dele, ou tá com diarreia, você não leva ele pro veterinário, fica preocupado com ele. Por que com você não, gente? Não é normal. Não é normal. Mas o que de fato não é o normal? Por exemplo, quantos dias eu preciso ficar sem ir ao banheiro porque eu tenho que me preocupar, assim? É preocupante. Então, o ir ao banheiro depende muito de pessoa para pessoa. É normal desde 3 vezes ao dia até 3 vezes na semana. Depende aí do que ela sente, como é que sai essas fezes. Porque às vezes a pessoa vai 3 vezes na semana, mas ela tem um cocô igual uma banana nanica. Tipo uma banana inteiriça. É um cocô super saudável. Bonito. Bonito, isso. Sei. Aí se ela vai 3 vezes na semana e faz aquele cocô ressecado, sente dor, aí não é normal. Tá. Ou a pessoa que fica fazendo diarreia, fala assim, eu faço 3 vezes por dia, mas diarreia também não é normal. Entendi. Até a coloração dessas fezes a gente tem que tomar. Qual é o problema da diarreia? Cuidado. A diarreia, a gente não tem absorção do nutriente. Geralmente, a pessoa que tem diarreia, ela tem alguma desbiose, que seria assim, o funcionamento, o que é uma desbiose? O funcionamento desse intestino não está legal, tá? Ela pode ter, porque no nosso intestino tem bactérias. Tem bactérias boas e bactérias ruins. Para a gente nutrir as bactérias boas, para o nosso cocô sair bonito, para a gente ter uma absorção tanto dos nutrientes quanto da suplementação que a gente toma de vitamina, a gente tem que nutrir essas bactérias boas. E a gente nutre com comida de verdade. Comida de verdade. Verduras, frutas, legumes, folhas. E o que a gente tem que tomar cuidado também com os alimentos que sofrem muita putrefação no nosso intestino. A carne vermelha, os alimentos que fermentam muito. Então, às vezes, a pessoa tem gases muito fortes, isso também não é normal.
aquele pum que ninguém aguenta ficar perto, nem a pessoa, gente, não é normal. O que pode ser? Uma intolerância? Pode ser uma intolerância alimentar, pode ser uma inflamação intestinal. Tá. Pode ser algum problema de colonização desses fungos. Deve ter mais fungos e bactérias ruins nesse intestino. E daí, o que você indica nesse caso? Aí a gente melhora a parte alimentar e entra com os probióticos. Os probióticos, eles não deixam de ser micro-organismos vivos que vão nutrir, que vão melhorar essa flora intestinal. Uhum. E aí a gente consegue, através dos leites fermentados, do kefir ou de suplementos. Você pode prescrever os probióticos para a pessoa tomar. Isso vale para as crianças também? Isso vale para as crianças também. A gente tem estudos já hoje em dia que até aquele bebê que a mãe teve, não conseguiu ter um parto normal, não teve leite, tem que entrar com a fórmula, a parte intestinal dessa criança não é a mesma se ela tomasse um leite materno ou que ela fizesse isso, né? Uhum. Então, o que a gente já consegue? Fazer já probióticos para melhorar essa microbiota, que é os bichinhos que estão dentro do intestino da criança. Entendi. Tanto do adulto quanto da criança. Os idosos também, às vezes, têm dificuldade de ir no banheiro, né? Sente mais dor, o intestino fica um pouco mais lento. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas o fundamental para todos é a água. A água é o solvente universal, é ela que vai hidratar o seu intestino. Entendi. Não adianta comer super bem e não tomar água. Tá, super importante a quantidade de água aí, né? Isso. Legal. Eu comentei com você semana passada sobre o meu marido. Uhum. E aí eu já até ouvi outras profissionais falando que o intestino do homem é diferente. O intestino da mulher e do homem é realmente diferente. Tem que ser analisado separadamente. Porque, por exemplo, o meu marido, ele come a mesma coisa que eu, na mesma hora, e ele vai ao banheiro sempre após as refeições. É natural e automático. Uhum. Eu já perguntei para ele sobre a aparência do cocô, já tive essa conversa íntima, porque afinal de contas são 11 anos de casamento, então a gente já tem essa conversa, essa abertura, né? Mas a sensação que eu tenho é que ele beira uma diarreia, porque ele come e já vai ao banheiro. Isso é saudável, não é saudável? É porque ele é homem? Porque eu já ouvi falar que o formato do intestino do homem é mais reto do que a mulher faz mais voltinha. Então, a gente tem um outro tempo para a formação dessas fezes e tudo mais. Isso é verdade ou é mito? Isso é mito. O intestino, tanto do homem quanto da mulher, é igual. Não tem diferença em relação de tamanho. É lógico que cada pessoa tem um tamanho, daí vai ter um maior ou menor. Isso é individual do organismo da pessoa. Mas, assim, diferente para o intestino do homem e da mulher, que vai funcionar mais ou menos... Os cuidados são os mesmos. São os mesmos. O que acaba que o homem come uma quantidade maior que a mulher, né? Então, o bolo fecal dele é maior. Nem sempre, viu, amiga? Porque tem muitas mulheres que acabam comendo mais os homens, né? Mas essa parte mesmo do organismo dele. Essa parte tanto de ir ao banheiro ou não ir. E eu percebo que o meu filho, criança, menino, também é igual ao pai. É que, na verdade, o homem, ele não tem dificuldade de ir ao banheiro em qualquer lugar. Então, a menina já sei, assim, eu não vou fora de casa, né? Tem cheiro, vão ouvir se eu for no banheiro, eu vou fazer barulho, vai ter gás. É quase que uma coisa cultural, né? Ela já vem, né? Vai na casa da amiguinha, não vai no banheiro. E já tem disso, né? O homem já não tem. A mulher já sofre já desde o começo do se limpar, né? Tem que limpar direito, pra senão não acabar pegando alguma coisa, alguma bactéria. É verdade. Então, ela já sofre disso. Então, ela já tem esse travamento psicológico que atrapalha desse intestino. Entendi. Porque se você pensar, eu não posso ir no banheiro, eu não posso ir no banheiro, eu não posso ir no banheiro, você não vai no banheiro, você vai travando. E cada vez que você passa aquele momento de ir, o seu intestino, que é inteligente, ele vai lá e chupa a água dessas fezes. E vai ser usada no seu intestino. E aí a fezes vai ficar ressecada e a pessoa tem dificuldade no banheiro dela, fala assim, nossa, meu intestino é preso. Às vezes não é o intestino. É a parte psicológica dela. Às vezes ela trabalha o dia todo e ela sente 2 vontades, 3 durante o dia de ir no banheiro e não vai, eu não gosto de ir aqui no meu trabalho. Aí ela não consegue ir na casa dela, porque essas fezes foram desidratadas. Entendi. Ô, Thaís, no emagrecimento, a saúde do intestino interfere? Interfere. Em todos os processos. Parte tanto de saúde, parte de doenças, o emagrecimento interfere, as pessoas às vezes que não vão muito no banheiro, né? A gente tem que ver como é que tá, porque às vezes a pessoa começa a fazer uma dieta muito restrita, ela não consegue ir no banheiro, ela fala assim, nossa, eu não tô indo no banheiro por causa da minha dieta.
Às vezes ela tá comendo tão pouco que não acaba formando o bolo fecal. É onde a gente entra com as fibras, né? Aveia, que seriam fibras para aumentar esse bolo fecal. Esse volume, né? Esse volume, pra gente conseguir. Até mesmo quando a pessoa tá com muita diarreia, a gente entra com fibras. Daí a pessoa fala, nossa, mas as fibras vai soltar mais. Não, tem as fibras solúveis, né? Que elas têm água em si, que são as leguminosas, as frutas, e as insolúveis, que são as farinhas, a parte dos trigos, as coisas que são os cereais integrais. Então, o trigo integral também tem essa função de fibra. Entendi. Né? Apesar dele ser mais inflamatório para o intestino, mas ele tem essa função de fibra. Aí vai muito de organismo para organismo. Tem gente que pode comer e faz bem, tem gente que come, tem flatulência, tem estufamento, tem dor de cabeça. Eu tenho essa sensação com o feijão, por exemplo. O feijão é um alimento amo feijão, mas eu não como riquíssimo. feijão por conta dos gases. Mas ele dá muito gás. O feijão, a ervilha, grão de bico. Ele é a base para você ir ao banheiro, Ele né? é a base, eles são alimentos fermentáveis, riquíssimos em fibras, mas algumas pessoas não conseguem digerir ele. Depois do intervalo, a gente volta com muito mais Momento de Saúde.